Muito bom dia, telespectadores da Rede Record de Televisão, aqui, SIC TV, Rolim de Moura, canal 18. Grande abraço pro pessoal de Nova Brasilândia do Oeste, canal 11, SIC TV Nova Brasilândia. Um abraço pro pessoal que nos acompanha agora ao vivo no Facebook. Lembrando que essa semana começa a Alta Floresta do Oeste, exposição em Alta Floresta, maior auê lá. Amanhã nós temos entrevista com o pessoal de Alta Floresta aqui no SIC Esporte Clube, o pessoal da equipe Alpha System, que está indo para Manaus no final de semana para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Iranduba. Aí vamos torcer bastante para a equipe Alpha conseguir um grande resultado lá. É difícil? É, mas não é impossível. O SIC Esporte Clube acontece todos os dias, né? 11 horas da manhã, num oferecimento de Morcegão Motopeças. Pois é, meu amigo Sérgio, o Grêmio tem um timaço. Nós vamos falar no segundo bloco do jogo de ontem, mas o São Paulo conseguiu um empate até bom para o São Paulo, bom para o Grêmio, ou ruim para os dois, né? Porque o Grêmio viu o Corinthians dessa rodada ficar mais distante e o São Paulo continua na zona de rebaixamento. Mas meu amigo Sérgio Funk da Morcegão Motopeças, o amigo do motoqueiro, sempre parceiro aqui no SIC Esporte Clube. Fábrica de Móveis Cascavel, do meu grande amigo Álvaro Ragadali, o Pelé, qualidade de móveis, fábrica de móveis Cascavel, sensacional. Rolim Cred, a sua cooperativa de crédito em Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Alta Floresta do Oeste, competência no atendimento, agilidade no atendimento. Rolim Cred é tudo de bom no atendimento financeiro, no atendimento bancário e cooperativista. Café Fernando Pessoa, o point da cidade, sempre pratos novos, coisas, a Nayara está inovando, vem novidade grande por aí. Tá? O point da cidade, sempre procurando satisfazer o pessoal na sua noite, né? Vamos fazer um agazinho com a patroa, vamos sair, vai lá no Café Fernando Pessoa. Tá? E lembrando que este apresentador, assim como o meu amigo Adenilson Florentino, sabe? Somos vestidos por Fascínio Modas, representante exclusivo. Hoje eu fiz até questão de apresentar programas sem blazer, com uma camisa mais à vontade, para mostrar a qualidade das camisas da M Polo, a marca fantástica que veste bem qualquer homem, principalmente os mais gordinhos aqui, eles têm roupa que cai direitinho, né? Que coisa, a gente consegue ficar até meio bonitinho. Mas é isso, Fascínio Modas, parceira também do SIC Esporte e do Balanço Geral, vestindo os apresentadores aqui da SIC TV. Nós vamos começar o programa de hoje, eu havia falado ontem, infelizmente no final de semana nós tivemos a morte de um dos grandes ídolos do futebol brasileiro. Valdir Pérez Arruda, goleiro da seleção brasileira, da gloriosa seleção brasileira de 1982, a moçada mais nova, talvez só veja imagens e o pessoal costuma ainda falar do Valdir, que o Valdir levou aquele frango contra a Rússia, realmente foi uma falha num chute de longa distância, foi o pior goleiro da Copa, imagina. O Brasil teve um jogo na mesma Copa que jogou contra a Argentina. O Brasil massacrou a Argentina e o Valdir Pérez, se não fosse as defesas do Valdir, o Brasil não teria conseguido um resultado tão elástico. O Valdir Pérez foi um grande goleiro, se notabilizou no São Paulo Futebol Clube, mas o Valdir começou cabeludão lá na Ponte Preta, lá nos anos... Valdir Pérez nascido em Garça, olha o tamanho da cabeleira do Valdir, rapaz. Esse Valdir Pérez... Depois, ainda cabeludão, em 1973, o Valdir foi para o São Paulo Futebol Clube. Essa cena aí, para ela um pouquinho aí, produtor, deixa essa cena aí, porque eu estava nesse jogo. Esse é o Valdir Pérez comemorando lá no Mineirão, de braços abertos. O Valdir, nós passamos, são todos os times que o Valdir jogou aí. Ó. O Valdir Pérez jogou no América do Rio, no Corinthians, São Paulo. Começou na Ponte para o São Paulo, depois foi no América, para o Corinthians, para a Portuguesa. Jogou no Guarani de Campinas, jogou no Santa Cruz, Diego. Aí, meu amigo, meu filho, Diego Hidalgo, jogou aí carreira no Guarani de Campinas, arquirrival da Ponte. E ele acabou encerrando a carreira na Ponte Preta e foi goleiro da seleção brasileira. Por sinal, o Valdir Pérez teve uma carreira na seleção brasileira muito interessante, porque o Valdir, na seleção, ele foi o goleiro com a menor média... Vê o negócio. O goleiro com a menor média de gols na seleção brasileira. A gente estava vendo aquelas fotos, aí tem uma foto do Valdir erguendo os braços, isso é do título de São Paulo, de 1977. Essa foto aí, olha, eu estava no Mineirão, rapaz, assistindo esse jogo, que coisa maravilhosa. Esse é o título brasileiro, o Valdir não pegou pênalti, coitado do João Leite, goleiro do Atlético, pegou 2. O Valdir Pérez tinha a capacidade de enervar o batedor de pênalti de um jeito, mas de um jeito ele fez Toninho Cerezo perder pênalti, Joãozinho Paulista perdeu pênalti, e esse aí, o Márcio, rapaz, o Valdir foi até o meio do campo, recebeu o Márcio na última
na intermediária do campo, veio andando do lado, a hora que o Márcio foi para ajeitar a bola, ele deu uma passadinha de mão nas nádegas do jogador do Atlético Mineiro e o cara meteu a bola nas nuvens, rapaz. O Valdir Pérez, um goleiro fantástico, um goleiro sensacional, tido pelo pessoal do meio futebolístico assim como um extremo boa praça, um cara que, sabe, não tinha inimigos no futebol, não era um goleiro alto. O Valdir Pérez tinha 1,81, mas assim, as defesas do Valdir, eu coloquei até na minha página do Facebook que um dos meus maiores ídolos no futebol havia falecido no final de semana, porque a plástica das defesas do Valdir, o Valdir foi ídolo, conseguiu ser ídolo no São Paulo, foi para o arquirrival 2, 3 anos depois de ter saído do São Paulo, no Corinthians, fez história nos 2 anos que passou no Corinthians, conseguiu jogar na Ponte e no Guarani, certo? Sendo muito bem recebido. Quem é de Campinas, quem conhece a rivalidade Ponte-Guarani, sabe que é um negócio quase que, assim, é tipo Grenal, o cara jogar no Grêmio e no Inter, é coisa meio complicada. Mas esse foi Valdir Pérez, que infelizmente vítima de um infarto, novo ainda, 66 anos de idade, estava comemorando, estava num almoço em família, em Mogi Mirim, no final. Olha o Valdir aí no América do Rio. O Valdir teve um jogo do Guarani, se eu não me engano, foi no ano de 1985. Ele defendeu 3 pênaltis no mesmo jogo contra o Flamengo. O Guarani e Flamengo, o cara pegou 3 pênaltis no mesmo jogo. E provavelmente o time do Flamengo não tinha batedor não, né? 3 pênaltis num jogo só. O Valdir era realmente um goleiro, aquilo que eu falei agora há pouco. Ele tinha a capacidade de deixar os adversários nervosos na hora do pênalti. Esse lance do Márcio na final do Brasileiro, dá uma pesquisadinha aí nos YouTube da vida que vocês vão ver, coloquem para vocês verem o quanto era engraçado. Teve uma final do São Paulo com o Grêmio acabou sendo campeão em 1981, eu também estava lá assistindo, infelizmente nesse caso, né? Mas no jogo de ida em Porto Alegre teve um pênalti para o Grêmio, a hora que o Baltazar estava correndo para a bola, o Valdir saiu correndo do gol e foi em direção à bola também, tomou o cartão amarelo e o Baltazar conseguiu desestabilizar e fez o Baltazar perder o pênalti. No jogo seguinte, o Baltazar meteu lá na gaveta e o Grêmio foi campeão. Não tinha chance para o Valdir naquela bola. Mas, assim, um cara muito boa praça, foi técnico de futebol. O Valdir encerrou a carreira, no que encerrou a carreira já recebeu o convite. O primeiro time que ele treinou foi a Internacional de Limeira, lá no time do interior de São Paulo. E depois passou por vários clubes até terminar em 2013, se eu não me engano, ele deixou de ser técnico e o último time dele foi o Grêmio Maringá. Né? Então, mas ele passou por várias equipes medianas e pequenas do futebol brasileiro. O Valdir, na seleção brasileira, como eu falei, ele é o goleiro que tem a menor média de gols levados na seleção brasileira. De todos os goleiros que passaram, a não ser esses caras que vão lá, faz um amistosinho, não toma gol, aí é diferente. Mas os goleiros que tiveram uma série de jogos na seleção, o Valdir, ele estreou numa vitória, numa Copa América, ou num Mundialito, alguma coisa assim. Eu lembro que o Brasil perdeu até num sorteio de moeda esse jogo. O Brasil ganhou de 2-0 no jogo e empatou em saldo com o Peru e foi desclassificado num sorteio de moedinha. Acreditem ou não, já teve isso no futebol sul-americano. E na Copa do Mundo de 82, como eu falei, o Valdir tomou aquele gol contra a Rússia, mas teve grande destaque porque o Valdir era realmente aquele time de 82, inesquecível para quem acompanha futebol, na minha opinião, a melhor seleção brasileira de todos os tempos, do goleiro ao atacante. Tá? Todos dentro da sua característica, era um timaço aquele de 82, começando pelo gol. E o Valdir se notabilizava muito pelas defesas de pênalti. Nós temos um vídeo aqui, a imagem não é tão boa porque é um vídeo muito antigo, né, onde o Valdir, num amistoso contra a Alemanha, em Stuttgart, o monstro de Stuttgart, foi assim que foi denominado Valdir Pérez Arruda. O Breitner era assim, depois do Beckenbauer, era o cara da Alemanha, entende? Breitner era um batedor de pênalti, batedor de falta, pênalti para a Alemanha, nós temos o vídeo para rolar aí, e o Breitner se prepara para bater, estava 2-1 para o Brasil, foi um pênalti que a bola tocou na mão do Luizinho, naquela época a regra era diferente, se valia a pena ou não, o Breitner vai bater e o Valdir vai pegar. O Breitner nunca havia perdido um pênalti na vida dele, tanto jogando pelo seu clube, como jogando pela seleção. O Valdir foi lá e pegou, e o juizão inglês disse que ele se mexeu, mandou voltar, reclamação. O Breitner pegou a bola de novo e falou: deixa que agora eu guardo. Vamos ver se ele guardou mesmo. O Valdir mexeu? Vamos dar uma olhadinha se mexeu mesmo ou não. Mexeu, né?
ele dá aquele pulinho para frente, ó, e ameaçou ir para o canto esquerdo, deu o pulinho para frente e caiu no direito. Mas já vi muito mais mexida de goleiro aí, tá? Mas essa aí o juizão chegou, mandou voltar. Foi toda aquela confusão, a empáfia do juiz com a mãozinha para trás, todo. Aí deve ter sido muito interessante esse diálogo, né? O inglês tentando falar, talvez num português, olha, o juiz falar que ele não podia dar o pulinho para frente. O Valdir abre os braços, o Sócrates vai lá reclamar. Mas o que vai acontecer em seguida é que o Breitner vai mudar o canto. E olha o que vai acontecer. O Valdir vai pegar de novo, cara. Isso foi em jogo de seleções e tal. Tá certo que os caras deram troco aí uns anos depois, numa certa Copa do Mundo aí, enfiaram 7 na gente, né? Mas, porque não tinha Valdir Pérez no gol. Aí o Breitner vai lá do lado e o Valdir vai lá e pega de novo. Isso em jogo de seleções. Tá? E esse jogo foi muito engraçado, que estava 2-1 para o Brasil e estava pegadaço o jogo, né? Um jogo lá e cá, o time do Brasil já era um grande time. Não, o Brasil sempre teve um grande time. E a Alemanha também. Mas foi amistoso e o Valdir Pérez ficou conhecido como o monstro de Stuttgart. Dessa seleção de 1982, nós tivemos alguns que já estão morando ao lado de Deus. O primeiro que foi morar lá em cima foi o Dirceu. O pessoal não lembra muito do Dirceuzinho, não. Dirceu do Curitiba, do Vasco da Gama. Né? Dirceu era um baita, o Formiguinha, como se chamava. O Dirceu era um grande jogador. Já está morando ao lado do pai. Depois o mestre, Tele Santana, o Dr. Sócrates e agora o Valdir Pérez. Daqui a pouco eles estão formando um time grandioso lá no céu, né? Alegrando com a qualidade do seu futebol aqueles que lá em cima habitam. Essa é a homenagem que o SIC Sport Clube fez a Valdir Pérez Arruda, filho de Garça, no interior de São Paulo, que faleceu em Mogi Mirim no último final de semana, um dos maiores goleiros que o futebol brasileiro já teve. Mas, vida que segue. Né? O Campeonato Brasileiro da segunda divisão está fantástico, cheio de reviravoltas. A cada rodada, os times lá em cima brigando, mudando liderança e tal. E olha, o líder agora é o Coelho, o América Mineiro. Quem se deu mal nessa rodada foi o Internacional. Quem se deu mal nessa rodada foram o Guarani e o CRB, que se jogaram e empataram. O Guarani perdeu a liderança e o CRB caiu para 5º lugar. Né? O Ameriquinha, rapaz, o Ameriquinha jogou contra o Figueirense, que vem fazendo uma campanha ruim, sofrível, o Figueirense, esperava-se mais, mas o América Mineiro fez o dever de casa e assumiu a liderança nessa rodada. Vamos ver os gols, foi 4-2 do jogo. O América saiu na frente, o América começou arrasador, o primeiro tempo 3-0 para o América, o Norberto, lateral, vai receber essa enfiada de bola, vai chutar cruzado, vai fazer o primeiro gol do jogo. Estão vendo aí o gol do Norberto, sem impedimento, bateu, eu acho bonito esse uniforme do América Mineiro, combinação desse verde aí com esse preto, estava impedido não, veio de trás, a zaga parou, e ele foi bem feliz do chute cruzado, matando o goleiro. 2 minutos depois, sabe quem vai fazer gol? O Luan, rapaz, lembram do Luan? O Luan foi atacante do Palmeiras, né? Há tempo que eu não sabia onde estava o Luan está no América de Minas, cara. Ele vai receber, vai vir um cruzamento da direita e ele vai chegar e vai fazer. Aí vem o cruzamento, boa jogada e o Luan chega, ele vai dar um berro aqui na câmera, vai dar um bico na bola para longe. Devia estar fazendo muito tempo que não fazia gol para vibrar desse jeito, num estádio bem vazio, diga-se de passagem. 2-0 o Luan. Aí bobeira da zaga e o Enan. O Enan também é um jogador que já está no América há um bom tempo. O Enan vai fazer o terceiro gol no primeiro tempo, 3-0 para o América em cima do Figueirense. Esse jogo aconteceu na sexta-feira à noite e o América iria dormir líder. Com a combinação de resultados no final de semana, o América continuou líder. Enan fazendo aí o terceiro gol do Ameriquinha de Minas. O único time decacampeão mineiro. Vocês sabiam que não tem nem para Cruzeiro, nem para Atlético. O América Mineiro é decacampeão mineiro. Segundo tempo começa, o goleirão aí também deu uma aceitadinha meio, né? Nicolas Careca, dá para notar por que é Nicolas Careca. Nicolas Careca vai lá e faz o primeiro gol da equipe do Figueirense. Cabeceou bem em cima do goleiro, mas o goleirão aceitou a penosa, hein, o mão de alface. Tá? O cabeleira Nicolas Careca fez o primeiro gol.
Mas o Messias ainda vai colocar mais um na conta do Figueirense. Golaço, esse sim de cabeça lá no terceiro andar. O goleiro também saiu mal. Saiu, trombou no zagueiro, ficou no meio do... Não, nem trombou em ninguém não. Caçou borboleta mesmo. Meu amigo, o goleiro quando dá 2 passos para sair de dentro do gol, tem que ir com decisão. Dá 2 passos, parar no meio do caminho, é metade do gol tomado. Messias, 4-1 para o América Mineiro. E no último minuto do jogo, ainda vai ter mais um gol. Bom, foi de pênalti, né? Mas essa bola não foi pênalti não, bateu no ombro do cara. E aí o Renan vai fazer para o Figueirense o segundo gol, não é o gol de honra, né? O segundo, porque era o final, 4-2. A Série B do Campeonato Brasileiro tem agora o América de Minas na primeira colocação. O Guarani perdeu a liderança, está em segundo. O Juventude está em terceiro. E olha o jogo da próxima rodada agora, da 17ª. Juventude e América Mineiro, jogaço de bola. O terceiro contra o primeiro, né? E o Vila Nova, que venceu o Internacional, o Inter caiu para sexto. O Inter pega o Oeste. Hoje à noite começa a rodada da Série B. O Inter pega o Oeste, que enfiou um 3-0 surpreendente no Juventude. Tá? O Juventude foi jogar em São Paulo, lá em Barueri, contra o Oeste, que é de Itápolis, mas manda os jogos lá na capital. Ou na capital, ali na Grande São Paulo. 3-0, o Oeste enfiou no Juventude. E o Juventude tem que se recuperar, nada melhor do que se recuperar em cima do líder. Faz o jogo em casa contra o América de Minas. O Internacional perdeu. A situação lá da comissão técnica do Inter não está boa não. Se não ganhar hoje do Oeste, eu acho que o Inter muda de técnico de novo. Até porque o diretor deu uma trucada na comissão técnica inteirinha aí no final de semana. É isso, a Série B. A gente vai estar mostrando todos os gols da rodada de meio de semana da Série B aqui no SIC Sport Clube também. Comercial, meu diretor? Já buzinaram para mim. Nós estamos indo para o intervalo comercial, é rapidinho. Já na volta tem o jogão de ontem à noite no Morumbi, recorde de público do Campeonato Brasileiro. Voltando ao SIC Sport Clube desta terça-feira. Terça-feira não errei o dia da semana não, né? Semana passada, na quinta-feira, eu falei que era quarta. Nessa terça-feira, voltando ao SIC Sport Clube. Lembrando que hoje, no Balanço Geral, nós temos um convidado especial, Roger Ratier, secretário do Meio Ambiente, gerente do CONTRAN. Vem aqui conversar com a Denilson Florentino sobre uma série de coisas e medidas que têm sido tomadas. Aliás, tem um pessoalzinho que está botando fogo onde não deve aí, né? Oh, meu Deus do céu. Se eu não me engano, ontem à noite, lá próximo da Farol, teve um incêndio, assim, meio... A gente nunca sabe se é criminoso ou por descuido, né? É um negócio meio esquisito. Mas o Roger vai estar aqui conversando com o Florentino, você não pode perder, o Balanço Geral começa já com essa entrevista. Ontem à noite, antes de falar do jogo, tem uma foto aí que eu quero colocar. Ô, Rodrigo, coloca uma foto do Eduardo Hidalgo aí com um torcedor ilustre. Essa foto aí. Ei, meu amigo Cláufer Calbi, São Paulino de coração, né? Eu falei que ia colocar, que hoje ia fazer um H com o meu amigo Cláufer. Gosto muito desse cara, esse cara é fantástico, bicho. Tá? Um grande abraço ao Fleury e à Cláudia, dos pais do Cláufer. Tá? A Cláudia não sabe torcer, mas o Fleury e o Cláufer sabem sim, são São Paulinos. Tá? E o nosso São Paulo ontem, hein, Cláufer? Pegou o Grêmio. Rapaz, a gente vê o Grêmio jogar bola, o time do Grêmio também, tal qual o Corinthians, eles estão um patamar acima dos demais times do Campeonato Brasileiro. 51.511 pessoas pagantes no Morumbi, público pagante, 51.511, recorde desse Campeonato Brasileiro, numa segunda-feira à noite, para ver São Paulo e Grêmio. Nós vamos mostrar os melhores momentos desse jogo agora para vocês. Um jogão de bola, o Grêmio. O São Paulo começou até mais ou menos, teve um chute de essa bola. O São Paulo reclamou que bateu na mão, mas a mão do Michael está colada no corpo, não tem o que fazer. O Grêmio logo depois assustou com o chute do Luan para a boa defesa do Renan Ribeiro. O Jusilei pegou uma pancada de fora da área, passou por cima do gol do Glory. Não assustou muito, porque ele estava bem colocado, a bola meio em cima dele. Mas o São Paulo chegava bem. Foi um jogo muito bem disputado, o Grêmio com melhor técnica.
Só que o São Paulo tem o Bruno na lateral direita. Meu Deus do céu. Aí o Bruno erra um passe, deixa o Arboleda vendido. Pedro Rocha foi, cortou o próprio Bruno, que não marca ninguém. Chutou cruzado. Eu acho que o Renan foi tentar adivinhar o canto na hora do chute ali. Já caiu um pouco adiantado na bola. Pegou na perna dele e entrou, mas isso não tira o mérito do Pedro Rocha. Uma velocidade incrível, um golaço. O Arboleda ali, o pessoal falou, o zagueiro chegou atrasado. O zagueiro não tem o que fazer se o lateral erra um passe ali no meio de campo e deixa todo mundo vendido. Esse Bruno é muito ruim de bola, pelo amor de Deus. Bota lá o argentino mesmo, o Buffarini, que pelo menos ele já chega rasgando. Dá desespero. O Bruno não consegue acertar um passo de 5 metros de distância. O ano passado assisti uns 4, 5 jogos do São Paulo. Esse Bruno é muito fraco. Logo depois do gol, o Rodrigo Caio quase dá uma entregada. Rapaz do céu, quase que o atacante do Grêmio rouba a bola, mas o Renan conseguiu ainda salvar. Torcedor do São Paulo, uma coisa que ontem no estádio a gente estava vendo o jogo, tem uns carinha que não tem nada na cabeça mesmo, né? Quer fazer o time perder ponto? O cara com o laser focando na cara do goleiro adversário, sabe que isso é proibido. Vamos falar de bola. Esse chute do Luan passou muito perto, quase o Grêmio abria 2-0. No primeiro tempo, o São Paulo tinha a maior posse de bola, 60-40, mas o Grêmio tinha os melhores momentos. Esse chute do Maicon aí, por exemplo, que defesaça do Renan Ribeiro, a bola ia lá na forquilha. E o Maicon doido para fazer um gol no São Paulo. Afinal de contas, a torcida execrou o Maicon lá na saída, né? Começa o segundo tempo e o Grêmio quase consegue uma caçada de borboleta do Renan ali, olha só. Que bola perigosa. Não, mas falta para o Grêmio, o Edilson bate, ela foi meio sem direção, mas com muita força, deu até um susto no goleiro. Aí vem o gol do São Paulo, uma grande jogada pela esquerda, cruzamento, o Lucas Prato bateu, o Groi fez uma defesaça. Ave Maria, até que enfim saiu um gol do São Paulo. O gol do Lucas, o gol do São Paulo vai lá e faz, empatava o jogo, e aí o São Paulo botou pilha no jogo, né? Porque já devia ter feito gol no chute do Prato. O Groi fez uma baita de uma defesa, uma defesaça. E aí o Lucas Fernandes comemorando, vai beijar o símbolo de São Paulo, tal. Fazia tempo que a torcida, 51 mil pessoas, na verdade com um jogo difícil como esse contra o Grêmio, né? Outra falta de Edilson, o Renan de novo, fazendo a gente ver que nos melhores momentos o Grêmio teve muito mais chances chutou muito mais bola no gol. O Groi não precisou fazer grandes defesas. Essa jogada, por exemplo, vai ser travado o chute em cima da hora. Ah não, esse é o chute do Fernandinho, que essa foi a defesa mais bonita do jogo. Tá, veio o cruzamento do Edilson, o Fernandinho pegou de bate pronto, olha que defesaça do Renan. Tem uma outra que o São Paulo erra na saída de bola, aí vem a jogada de novo do Grêmio, explorando bem. Na batida, o Rodrigo Caio chega travando em cima da hora, não foi nem o Rodrigo Caio, perdão, foi o Cícero. Chegou travando em cima da hora e a bola saiu para fora, né? Esses foram os melhores momentos do jogo do São Paulo do Grêmio. O São Paulo com maior posse de bola, sempre o São Paulo tentando priorizar essa posse de bola. O Grêmio, assim, sabe muito bem o que faz, sabe marcar. O time tem posse de bola, mas não tem o que fazer. Tanto é que o São Paulo chutou muito menos a gol. O resultado de 1-1 pode ser comemorado para o São Paulo pelo que foi o jogo, pelas chances que o Grêmio teve. O Grêmio por ter jogado fora de casa, né, com um público grande, adverso, tal, esse tipo de coisa. Mas o empate não foi bom para os dois. Sabe por quê? Vamos dar uma olhadinha na classificação aí. O Corinthians segue líder, cada vez mais líder, lá em cima da tabela, com 40 pontos. Né? O Grêmio, na rodada passada, estava 6 atrás, agora ficou 8. Né? Abriu uma distância de 8 novamente. Novamente o Corinthians consegue essa gordura. Na primeira parte da tabela não teve mudança nenhuma, continuou o Santos, o Flamengo. O Flamengo do meu amigo Roger Ratier, ele falou para mim, fala do Flamengo. Eu falei, tá bom, Roger, está em quarto, está pegando vaga na Libertadores. Tem um baita elenco o time do Flamengo. Hoje eu considero talvez o mais equilibrado do Brasil, junto com o do Grêmio, o elenco do Flamengo. Tá, enfim, o Palmeiras, que venceu o Sport na rodada, né, ultrapassou o próprio Sport, Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Ponte Preta, fechando a primeira página. O São Paulo, lá na segunda parte, vamos ver, ó, a Chapecoense 21, aí também é o seguinte, né, 2 vitórias muda tudo aí. Chapecoense e Fluminense com 21, vem o Atlético com uma campanha sofrível dentro de casa, horrível a campanha do Atlético Mineiro dentro de casa,
Bahia e Curitiba com 19, o Atlético com 17 e o Avaí também. O São Paulo subiu, está coladinho ali, mas perdeu nessa rodada a posição para o Avaí, né, ficou com 18 pontos. O São Paulo tem um jogo difícil, o São Paulo pega o Botafogo fora de casa no final de semana. Talvez o Botafogo poupe de novo, pensando em rodadas de Libertadores que vem aí. Talvez isso possa ser alguma coisa. A gente viu que o time do Botafogo, quando nos jogos titulares, teve dificuldade para empatar com o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Né? Então, se o Botafogo poupar, se o Botafogo for completo, é pedreira para o São Paulo. O jogo é lá no Rio, no sábado à tarde. SIC Sport Clube está chegando ao final. Deu minha hora aqui, 11 horas e 30 minutos. O Balanço Geral com Adenilson Florentino vem todo na estica de M-Polo, do fio a pavio, de cima e embaixo, com grandes novidades, com grandes entrevistas e com uma entrevista muito boa com o nosso amigo Roger Ratier. É intervalo comercial, já começa o balanço. O SIC Sport Clube volta amanhã às 11 da manhã. Grande abraço para vocês, tchau, tchau.